Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Hoje nós vamos falar um pouco sobre termologia. Vamos tratar sobre a temperatura e seus efeitos. E vamos aprender um pouco sobre os tipos de processo de transferência de calor, que podem ser três: condução, convecção e irradiação. Para adentrarmos o assunto, vamos primeiro responder duas perguntas. A primeira é: quando ocorre a transferência de calor? Sempre que houver uma diferença de temperatura entre dois pontos. E como ela ocorre? Ela ocorre por meio de três processos, certo? A condução, a convecção e a irradiação. São as três formas de transferência de calor. Vamos iniciar agora com a primeira forma de transferência de calor, que é a condução. A condução ela é dada como uma passagem de calor através de um material condutor. Ele pode ser um bom condutor ou um mau condutor. Ela ocorre de tal maneira que as moléculas de uma região do material recebem calor e passam a vibrar com maior intensidade. A agitação é transmitida de molécula a molécula. Como assim? Simples. Quando você coloca uma barra de ferro no fogo, aquela parte que está entrando em contato com o fogo, as moléculas que compõem o material começam a se agitar de tal maneira que gera calor, porque calor, como vocês sabem, é o movimento, é energia cinética. Então, quando começam essas moléculas a agitarem, elas vão gerando calor e elas começam a agitar as moléculas que estão mais próximas dela, que por sua vez vai agitar mais moléculas de tal maneira que todo o material esteja quente. Um exemplo simples é um pegador de metal, quando a gente vai fazer algum tipo de comida, seja ela batata frita, arroz, qualquer tipo de comida. Quando nós pegamos algum tipo de material de aço, como pegador, né? Quando a gente está fritando algo, quando ele entra em contato com a comida, ele começa a transmitir calor. Você começa a sentir que começa a esquentar na sua mão. Ali é um processo de condução. Ao entrar em contato com a comida, as moléculas que estavam ali em contato com o material quente começou a esquentar, a agitar, que foi agitando outras moléculas, até chegar onde você está segurando. E o material ficar todo aquecido. Temos que levar em consideração que, para que esse material seja aquecido, depende de alguns fatores. Quais são eles? O tipo de material que a gente está utilizando. Por quê? Se você utiliza uma espátula ou uma concha de aço ou ferro, pode perceber que ela vai ser aquecida mais rápido do que se você usar uma de madeira. Por quê? Porque o aço é um bom condutor e a madeira não. Também é importante a gente avaliar a área, ou seja, a espessura do material. Por quê? Se essa concha ela apresenta um cabo mais grosso, obviamente vai demorar mais tempo para ser aquecido. Se o cabo é mais fino, é mais rápido. Ou seja, a área também leva em consideração. E outro ponto importante também é a diferença de temperatura. Porque se eu tenho algo que está na temperatura ambiente, vai ser mais difícil de eu perceber ele esquentando, ele aquecendo. E se eu tenho algo muito frio, ou seja, a diferença de temperatura for maior, eu consigo perceber a diferença de temperatura mais rápido, né? A mudança de temperatura. Outro ponto importante também é o tamanho desse material. Quanto maior for o comprimento dele, mais tempo eu vou precisar para que ele aqueça, né? Se eu pego uma colher pequena para mexer na comida, logo eu começo a sentir o calor, né, na mão. Se eu pego uma concha, demora mais. Levando em conta tudo isso, nós temos
a equação de Fourier, que ela serve para calcular o fluxo de calor. Ela é dada por φ. Vamos representar o fluxo de calor por φ, que é parece esse zero cortado. Aí a gente tem que φ é igual K, que é o tipo de material, vezes a área, que eu represento por A, vezes a diferença de temperatura, maior ou menos a menor, tudo isso dividido pela distância, que eu represento por D. A distância é o comprimento, o tamanho do material. E a partir daí eu consigo achar o fluxo de calor que está ocorrendo dentro daquele material. A próxima forma de transferência de calor se chama convecção. Ela ocorre através do movimento de um fluido. Exemplo, temos uma chaleira cheia de água. A parte de baixo dessa chaleira está entrando em contato com o fogo. Então, ela está se aquecendo mais rápido, enquanto a parte de cima está mais longe do fogo. Ou seja, a temperatura da água que está embaixo está mais quente e a temperatura da água que está em cima está mais frio. A temperatura ela é inversamente proporcional à densidade. A densidade, ela diz se o fluido é mais pesado ou mais maneiro. Ela determina quem fica embaixo e quem fica em cima. Quanto maior a densidade, mais embaixo o líquido vai ficar. Quanto menor, mais em cima. Então, se eu tenho uma chaleira esquentando uma quantidade de água, a parte de baixo vai aquecer, essas moléculas vão se expandir, fazendo com que tenha partículas de ar dentro dela. Nisso, a densidade dela vai se tornar menor, ou seja, ela vai se tornar mais leve, então ela tende a subir. E a água que está em cima, por estar fria, as moléculas estarem menos agitadas, mais próximas, vai descer, gerando esse movimento que está representado na figura. Essa parte vermelha é a água quente subindo e a parte azul é a água fria descendo. Por isso que a gente vê o fenômeno que chamamos de a água fervendo, que é a ebulição da água. Ela começa a se agitar devido a esse fator, certo? A convecção. A água mais densa desce e a água menos densa sobe. Outro exemplo que temos é a brisa marítima e a brisa terrestre. Logo pela manhã cedo, se nós formos dar uma volta na praia, podemos perceber que a areia ela se encontra já bastante quente. E se adentrarmos no mar, vamos perceber que a água ela está muito fria. Nisso, o ar que vem da terra é um ar quente, ou seja, tem a densidade menor. Então, devido a isso, ele tende a subir. Enquanto o ar que está vindo da praia, do mar, ele tende a ser mais frio, ou seja, mais denso. Então, ele tende a ficar na parte inferior. A partir disso, a gente pode observar que se ficarmos de frente para o mar, o vento vai bater na gente de tal forma que vai soprar nossos cabelos para trás. Essa brisa que está vindo do mar é chamada de brisa marítima. Ela ocorre durante o dia. E durante a noite, nós temos o inverso, que a terra ela está mais fria e o mar está mais quente devido todo o calor do sol que ela recebeu durante o dia. Um exemplo prático é se a gente entrar na água, a gente vai se sentir num clima bem agradável, mas no momento que a gente sai, que vai para a areia, começamos a sentir muito frio. Nisso, o ar quente que está saindo do mar vai subir e o ar frio que está saindo da areia vai ficar embaixo. Logo, se ficarmos de frente para o mar, dessa forma, o vento vai soprar e nosso cabelo, ao invés de ir para trás, né, como está fazendo de dia, vai começar a ir para frente. A brisa vai vir da terra para o mar, sendo chamada de brisa terrestre. E o terceiro processo de transferência de calor é a irradiação.
é a passagem de calor através de ondas eletromagnéticas, ou seja, ela ocorre por meio do vácuo. Ela não precisa ter um material condutor para que essa transferência de calor ocorra. Ela ocorre através das ondas conhecidas como ondas infravermelho, que é invisível ao olho nu. Ou seja, você não pode ver, você só pode senti-las. Nesta imagem, nós temos as 3 formas de propagação de calor. A panela aquecendo indica a condução, a água fervendo a convecção, e se aproximarmos a mão próximo ao fogo, teremos a irradiação.